Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Que bom nos encontrarmos novamente. Hoje, dia 20 de novembro de 2020, sexta-feira, acabando mais uma semana. E eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, que já estão inscritos. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e nos ajude a fazer o canal crescer, compartilhando, né, o nosso canal, as mensagens. E vamos em frente. Outra coisa, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, envie a sua contribuição para a conta corrente, cujos dados estão logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Efésios capítulo 4, Paulo, a partir do versículo 30 que eu vou ler. E vou entrar pelo 5. Diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Tem algumas versões, queridos, que diz assim, no versículo 30, sede uns para com os outros misericordiosos, né? E eu quero hoje falar sobre isso. O Senhor colocou isso no meu coração, não sei porquê, mas colocou isso no meu coração para falar, estou falando aqui para vocês. Antes, eu gostaria de definir uma coisa para vocês. A gente precisa entender a diferença entre graça e misericórdia. Graça, o significado da palavra graça é favor imerecido. Graça, ou seja, graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E misericórdia, querido, é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Vou exemplificar para você com a palavra. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, por causa do pecado, né, a palavra diz que antes nós éramos inimigos de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós éramos escravos do mundo, escravos de Satanás. Então, nós andávamos no pecado. E o que é que nós deveríamos receber, né? O salário do pecado é a morte. Então, o resultado, né, a colheita que nós deveríamos receber por causa da vida de pecado seria a morte. Mas Deus não nos deu a morte. Deus nos deu o quê? A vida em Cristo Jesus, para todos aqueles que creem. Isso é graça, né? Deus dá aquilo que nós não merecemos, né? E o fato de Deus não nos dar a morte é a misericórdia. É Deus não dar aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos a morte, mas Deus não deu. Ele teve misericórdia de nós e não nos deu aquilo que nós merecíamos. Amém? Então, graça é favor imerecido, é Deus dar o que nós não merecemos. E misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Amém? Então, por que é importante que a gente ter esse entendimento e saber ser misericordiosos? Jesus fala, né, em Mateus, ali no Sermão da Montanha, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. E nós, queridos, nos nossos relacionamentos, a gente sempre lida com pessoas que vão, como é que eu diria, vão esticar o nosso amor, a nossa capacidade de amar, de perdoar, de tolerar. Tem pessoas que são difíceis, né? Nós também, para algumas pessoas, né, eles nos consideram também pessoas difíceis. Então a gente tem que ter esse entendimento que nós não somos perfeitos. Somos perfeitos em Cristo, uma posição que nós temos, uma posição espiritual. Mas nós estamos em crescimento, né? Nós estamos crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, desenvolvendo um caráter cristão, desenvolvendo pensamentos, comportamentos, palavras que cada dia mais se alinham àquilo que Deus
nos orienta na sua palavra, mas nós ainda não chegamos, né, à estatura perfeita. Então, todos os dias, nós precisamos da misericórdia das pessoas. E da mesma forma que nós precisamos da misericórdia das pessoas, que nós também devemos ser misericordiosos com as pessoas. As pessoas falham, nós falhamos e as pessoas falham. E somente com essa disposição, né, de coração, de ser misericordioso, de ser compassivo, de entender as dificuldades das pessoas, né, e perdoar, e relevar, e tolerar, é que nós vamos construir bons relacionamentos. Porque as pessoas erram, nós erramos, e quando a gente erra, nem sempre a gente erra porque quer errar. Às vezes a gente erra por desconhecimento, às vezes a gente erra por não ter calculado melhor, ter analisado melhor, mas a gente erra. Então, quando a gente erra, nós queremos misericórdia para nós. Da mesma forma, quando as pessoas erram, a gente deve ser misericordioso, paciente, tolerar, perdoar. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Queridos, seria difícil ser misericordioso se nós fôssemos, né, agir dessa forma com base na nossa capacidade humana. Mas, né, a palavra de Deus diz, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que nós não recebemos espírito de medo, mas espírito de coragem, de ousadia, de equilíbrio e de amor. O Espírito Santo, querido, que foi derramado em nosso coração, é o Espírito de amor, e o Espírito Santo nos ajuda a amar mesmo aquelas pessoas difíceis. Paulo diz em Romanos capítulo 5, no versículo 5, né, que a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso espírito, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Queridos, hoje nós temos o Espírito Santo 24 horas conosco, habitando conosco nessa mesma casa, que é o nosso corpo físico. Então, nós temos a capacidade, sim, de amar, de tolerar, de ser misericordioso. O que precisamos fazer? Tomar a decisão, tomar a atitude. Eu vou ser misericordioso com as pessoas, assim como eu também quero receber misericórdia dos outros quando eu também falhar. Amém, queridos? Nós precisamos desenvolver isso, sermos misericordiosos, a fim de que a gente possa construir bons relacionamentos e a gente mantenha os nossos relacionamentos. Né? A gente consiga, ao longo da vida, só acrescentar amizades, bons relacionamentos, porque amizade é um tesouro. E ainda tem uma outra razão, querido. Lá em Mateus 6 e também em Marcos capítulo 11, no versículo 25, Jesus fala assim, Marcos 11, 25, e quando orardes, né, crede que recebeste, e quando estiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que vosso Pai também vos perdoe. Então, querido, agir em misericórdia favorece, né, a nossa condição diante de Deus de estar pronto, né, onde se diria assim, em condição de receber, né, a resposta das nossas orações. A gente precisa ser misericordioso para que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus. Jesus fala isso lá em Marcos capítulo 11, ele fala isso também em Mateus capítulo 6 e também em Mateus capítulo 18, do 21 ao 35. É importante isso, sermos misericordiosos. Vamos decidir hoje, né, a gente começar. Se até hoje a gente não conseguiu, não fiquemos nos acusando, mas tome hoje uma decisão. A partir de hoje eu vou ser mais paciente, vou ser mais misericordioso, eu vou ser mais tolerante, né? Porque a paciência, querido, é fruto do Espírito, já está dentro de nós. O amor é fruto do Espírito, já está dentro de nós. A longanimidade, né? A mansidão já estão dentro de nós, é fruto do Espírito. E nós podemos desenvolver e agir assim com as pessoas. Amém? Quero orar nesse momento, feche seus olhos. Eu quero orar pela cirurgia da irmã Vera Sônia, que ela vai fazer uma cirurgia hoje às 14 horas. Eu estou gravando um pouco mais cedo este vídeo, mas daqui meia hora ela vai entrar na sala de cirurgia e nós vamos orar por ela e pelos alvos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa irmã Vera Sônia, que vai fazer essa cirurgia. Anjos do Senhor, cerca aquele lugar. Todo espírito contrário ao Santo Espírito de Deus,
que intenta contra a vida da irmã Vera Sônia sejam repelidos daquele lugar, em nome de Jesus, que aquele lugar sofra uma limpeza espiritual agora. E anjos do Senhor, guarda a vida dos médicos, guarda a vida da irmã Vera Sônia, guia a mão dos médicos, orienta eles, traz direção, orientação, ajuda para que eles possam fazer essa cirurgia, que tudo transcorra bem e que a irmã Vera Sônia saia dessa cirurgia bem e bem recuperada e para o convívio da sua família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro em favor de cada um dos membros da Vida Plena e seus familiares, declaro sobre cada um deles paz, alegria, saúde e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Neste domingo, 10 horas da manhã, Escola de Discípulos na Vida Plena. 19 horas, culto de adoração ao Senhor. Se você pode, vá e leve convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Fiquem na paz.